Capítulo 2º. Da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1º. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria, ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Inciso 2º. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas. Alínea A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. Alínea B. As restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança, e. Alínea C. A legislação trabalhista. Inciso 3º. Definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. Inciso 4º. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. Inciso 5º. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Inciso 6º. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para a aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos. Inciso 8º. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Inciso 9º. Ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido, e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará a aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Inciso 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme, ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais, e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Inciso 11. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que. Alínea B. Requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida. Alínea C. Utilize-se do particular, para realizar execuções que compensem impactos, que existiriam independentemente do empreendimento, ou da atividade econômica solicitada. Alínea D. Requeira execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, ou. Alínea I.
mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação, e inciso 12. Não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo. Inciso 1º. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Inciso 2º. Na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Federal, de que trata o inciso I deste parágrafo, será aplicada a resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, e inciso 3º. Na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar, ou tiver editado norma específica, encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma. Parágrafo 2º. A fiscalização do exercício do direito, de que trata o inciso I do caput deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 3º do caput deste artigo não se aplica. Inciso 1º. A essas situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação, ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior, e inciso 2º. A legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor, e a essas demais disposições protegidas por lei federal. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no inciso 7º do caput deste artigo, entende-se como restrito o grupo cuja quantidade de integrantes não seja superior aos limites específicos estabelecidos para a prática da modalidade de implementação, teste ou oferta, conforme estabelecido em portaria do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 8º do caput deste artigo, não se aplica à empresa pública, e à sociedade de economia mista definidas nos artigos 3º e 4º da Lei nº UM 3.303, de 30 de junho de 2016. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica quando: inciso 1º. Versar sobre questões tributárias de qualquer espécie, ou de concessão de registro de marcas. Inciso 2º. A decisão importar em compromisso financeiro da administração pública, e inciso 3º. Houver objeção expressa em tratado em vigor no país. Parágrafo 7º. A aprovação tácita prevista no inciso 9º do caput deste artigo, não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dirigida à autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública, em que desenvolva suas atividades funcionais. Parágrafo 8º. O prazo a que se refere o inciso 9º do caput deste artigo será definido pelo órgão, ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os princípios da impessoalidade e da eficiência, e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 10. O disposto no inciso 11 do caput deste artigo, não se aplica a essas situações de acordo resultantes de ilicitude. Parágrafo 11. Para os fins do inciso 12 do caput deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sobre óbito.